E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio, né, no canal Licitação e Gestão. Meu nome é Frederico, sou responsável pelo canal e tenho 25 anos de serviço público, né, sou servidor público federal concursado e dou aula de licitações e contratos desde 2013. E gosto muito disso, né, gosto de ensinar, gosto de transferir meu conhecimento e estou aqui para ajudar, né, para dividir o que eu aprendi nesse tempo todo. Fui pregoeiro. Eu ocupei vários cargos relacionados a licitações e contratos e estou te convidando para seguir comigo aqui nesse bate-papo, que eu acredito que pode ajudar. E antes de mais nada, eu quero pedir para você para se inscrever no canal, para ativar o sininho para receber as notificações, né, para poder seguir a gente aí, poder acompanhar o nosso trabalho. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante, eu estou aqui para isso mesmo. Mas, bom, vamos ao assunto do episódio de hoje. O episódio de hoje é: o pregoeiro, ele pode conduzir a dispensa eletrônica, né? Já faz como se fosse um certame de licitação, o mão na massa, vamos dizer assim. E aí, você acha que ele deve, que ele pode ou que ele não pode? Bom, a gente vai investigar isso na conversa de hoje, mas só depois da vinheta. O episódio de hoje é o agente de contratação. Ele pode conduzir a dispensa eletrônica, vamos dizer assim, né? Nós temos aí a dispensa normal e a dispensa eletrônica. O que a gente se usa mais hoje em dia, principalmente no governo federal, é a dispensa eletrônica. É mais evoluída, é mais fácil o processo, é informatizado. Eu acho que gera bons resultados, melhores resultados que se você fizer presencial. Mas vamos lá, vamos seguir, né? A gente tem que avaliar. Se não, e também se não for ele, quem que vai ser? Quem que vai conduzir essa dispensa eletrônica? Quem que seria a pessoa mais indicada para isso? Será que a legislação fala alguma coisa sobre isso? Vamos ver. Então, antes de mais nada, para começo de conversa, o que é dispensa de licitação? Para quem não sabe, são casos excepcionais que estão lá na Constituição Federal. No artigo 37, inciso 21, diz assim: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. Ora, a redação está clara. A regra é você fazer a licitação pública. Só que existem casos que são exceções à regra. E isso decorre de questões específicas de mercado, situações excepcionais que inviabilizam um processo de licitação pública. Então, bom, basicamente é isso aqui. Alguns ainda falam da licitação dispensável, que seriam as alienações. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. É, Então vamos falar da dispensa de licitação e da inexigibilidade. Inexigibilidade, eu não vou entrar no detalhe, a gente está falando de dispensa. Inexigibilidade, assim, existem lá os casos, mas assim, em linhas muito gerais, vamos dizer assim, é uma questão de mercado, tá? A gente está falando aqui de casos que normalmente se enquadram em monopólios. Então, por exemplo, é o fornecedor exclusivo de um fabricante, então, é só ele que fornece aquele bem. Então, você vai fazer um processo licitatório que custa mais de R$ 16.000, né? Estou falando do procedimento, tá? Juntando o custo do salário do servidor e tal, energia elétrica, o que for, né? Então, você vai somar todos os custos, vai dar em torno de 16 mil e pouco, de acordo com o levantamento de 2018 do Instituto Negócios Públicos. Alguns vão dizer outros valores e tal, mas vamos partir desse valor aí, que eu acho que não é pouco. Então, a gente vai gastar mais de R$ 16.000 num procedimento de licitação, quando a gente já sabe quem vai ser o vencedor. Para que você vai fazer um processo de licitação? Não faz sentido. Você sabe quem vai ser o vencedor. Então, você faz um procedimento simplificado. Mas também não é o foco da nossa análise aqui hoje. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre inexigibilidade, os casos de inexigibilidade, entrar em detalhes e tudo, a gente faz. É só vocês deixarem nos comentários aí. Eu vivo falando isso. Eu estou aqui para ajudar. Então, para ajudar, eu preciso saber o que vocês estão precisando.
Então, me digam aí nos comentários. E tem as dispensas de licitação. São vários casos que a legislação traz. E o que é dispensa? É a possibilidade de celebração direta de contrato entre a administração e o particular, nos casos estabelecidos no artigo 24 da Lei 8.666, que ainda está vigente. Para quem está vendo o vídeo, eu estou fazendo aqui em novembro de 2022, então ela ainda está vigente. A partir de 23, de 1º de abril de 23, ela não estará mais vigente. E o artigo 75 da 14.133 também traz lá, ele linka lá quais seriam os casos de dispensa de licitação. Então, vamos prosseguir. Caso de dispensa de licitação. Olha, gente, é, eu não pretendo aqui ficar lendo a lei, quais são os casos direitinho, vírgula por vírgula. Tanto é que eu não botei a redação completa aqui nos casos que estão lá na lei, tá? Eu listei aqui, botei em termos gerais, eu não vou ficar entrando na minúcia da vírgula, acho que não é por aí. Eu pretendo fazer um comentário ou outro em algum caso aí específico, tá? Mas eu vou passar mais rápido aqui para a gente poder avançar. Quem não tiver interessado em ver isso, né, tá lá na lei, é só entrar lá no texto mesmo e olhar com calma. Mas eu vou passar rapidamente para vocês verem o tanto que tem e alguns casos específicos, tá? Então, o primeiro caso que eu estou colocando aqui, e óbvio, eu estou pulando as duas primeiras hipóteses que eu vou tratar de forma um pouco mais aprofundada lá na frente. Então, eu estou colocando em primeiro caso aqui a licitação deserta ou fracassada. Então, quando você faz uma licitação e ela foi deserta por algum motivo específico, não surgiu nenhum interessado, e aí você tem que rever. Às vezes tem alguma questão que o órgão não se atentou e que colocou lá na proposta que afugentou os interessados. Então, você tem que se adequar às condições de mercado. O mercado é que dita as regras, porque muitas vezes o setor público ele não vai é, te arrumar uma proposta, né, se interessar em fechar um contrato de qualquer forma, correndo risco, qualquer tipo de risco. Não é assim que funciona. Os riscos muitas vezes afugentam o mercado. E fracassada é quando as pessoas apresentam, né, as empresas vêm, participam, mas aí elas apresentam propostas que são desclassificadas ou então elas são inabilitadas. Aí todos os que participaram aconteceu isso e aí ela se torna fracassada. O item 2 aqui são bens, peças ou componentes a serem adquiridos para manutenção de equipamentos durante período de garantia técnica. Ora, o que acontece muitas vezes, né? A gente compra um equipamento e esse equipamento ele está dentro da garantia, sei lá, 1 ano, 2 anos, depende. E aí, né, dentro dessa garantia, você só pode receber manutenção de um fabricante específico, receber peças, componentes originais, senão você perde a garantia. Então, quer dizer, você vai perder a garantia? Não dá. Então, você faz um procedimento simplificado e aí você consegue manter essa garantia técnica até o final dela. Acordo internacional. Isso aí é quando tiver condições vantajosas, se tiver um acordo internacional vigente e tal, e aí você tem que ver isso aí, se realmente é vantajoso para poder utilizar. Produtos para pesquisa e desenvolvimento. Aí tem uma limitação aí para o serviço de engenharia, que é até R$ 324.122,46. Transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso em contratações com ICT pública ou agência de fomento. ICT é instituição de ciência e tecnologia. Então, isso aí é coisa muito específica, eu não vou também entrar em detalhe, não. Hortifrutos grangeiros, pães, outros gêneros perecíveis, lá na lei fala um pouquinho mais sobre isso. Bens ou serviços produzidos ou prestados no Brasil que envolvam alta complexidade tecnológica e defesa nacional. Aí começa a entrar algumas questões que envolvem as Forças Armadas, né? Materiais de uso de Forças Armadas, aí está aqui, exceção materiais de uso pessoal e administrativo. Senão você começa a botar aí caneta, papel e tudo, que não é o caso, não é material para Forças Armadas, aí é material administrativo. Você dá o tratamento comum e faz a licitação normal. Bens e serviços para atendimento dos contingentes militares empregados em operações de paz no exterior. Tudo caso específico das Forças Armadas, né? Abastecimento ou suprimento de efetivos militares
movimentação operacional ou de adestramento, coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos, recicláveis ou reutilizáveis, em áreas de coleta seletiva de lixo realizados por associações ou cooperativas. Aqui é um caso muito específico, né, que já está relacionado com o desenvolvimento nacional sustentável, a questão do tratamento adequado dos resíduos que são gerados e ciclo de vida do objeto. 12, aquisição e restauração de obras de arte e objetos históricos. Aí é o IPHAN que vai trabalhar com isso. 13, serviços especializados na aquisição ou locação de equipamentos destinados ao rastreamento e obtenção de provas, caso de investigação criminal, também caso muito específico. Aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras, definidas pelo Ministério da Saúde. Contratação com vista ao cumprimento disposto na Lei 10.973 de 2004. É uma lei que trata de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica. 16. Para contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa. Também caso específico, segurança nacional, caso de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, grave perturbação da ordem. Cada um desses tem uma definição legal, né? Aí, quem tiver mais interesse, eu recomendo que vá pesquisar, que entre na Constituição Federal e estude isso com mais calma. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, para aquisição de pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a administração pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Também, tudo caso muito específico. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preço e normalizar o abastecimento. Então, assim, sei lá, pensar que às vezes você está tendo uma alta aí de grãos, né, de preço de, sei lá, soja, milho, e aí tem estoque regulador, e aí o governo, se tiver aumentando demais o preço, o governo começa a soltar o estoque dele para ter mais oferta no mercado e diminuir o preço. Ou então, em outros casos, né, o preço já está muito baixo, e aí é, ele começa a comprar, aproveita a oportunidade para aumentar de novo seu estoque, para numa situação diferente ele tem como regular o preço. É o que passou pela minha cabeça aqui. Para celebração de contrato de programa com ente federativo ou com entidade de sua administração pública, indireta, que envolva prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Para contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o sistema econômico, sistema único de saúde, ó, tô ficando doido. Para a contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória especialização. Então, você está precisando de fazer uma licitação de melhor técnica e preço, e aí você pode contratar um profissional para ajudar você para compor uma comissão que vai avaliar esses critérios técnicos. Então, você é um cara muito específico, né, um profissional específico que vai te ajudar a fazer essa avaliação. Para a contratação de associação de pessoas com deficiência em fins lucrativos e de comprovada idoneidade por órgão ou entidade da administração pública para prestação de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados sejam prestados exclusivamente por pessoas com deficiência. Então, veja que esse aqui é um caso específico, também ligado à sustentabilidade, mas aqui sob viés social. E aí você contrata a associação de pessoas com deficiência sem fins lucrativos, tem que ser sem fins lucrativos, e não é só isso. Lá no teu órgão, o serviço só pode ser prestado por pessoas exclusivamente por pessoas com deficiência. Então, se tiver uma pessoa que não tem deficiência e tiver pressão, não entra nesse caso de dispensa. Você teria que fazer uma licitação e colocar lá um percentual mínimo para você atender esse critério de sustentabilidade. Tá bom? Então, ou você faz a licitação e exige um percentual mínimo, ou você faz a dispensa, onde
a contratação tem que ser de associação de pessoas com deficiência sem fins lucrativos e tem que ser prestado exclusivamente por pessoas assim, com esse tipo de deficiência. O que mais? Mais um caso. Para a contratação de instituição brasileira que, por finalidade estatutária, tem por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e estímulo à inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades ou para a contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos. Quer dizer, aqui, se você for fazer esse tipo de contratação, aí você tem que entrar realmente no estatuto dessa instituição, né, que é o que vai dizer para que é o objeto daquela instituição, para que ela foi criada, e a gente analisar isso. Bom, e aí chegamos finalmente na dispensa em razão do valor, que é onde a gente vai se debruçar. Então, nós temos dois casos aqui de dispensa por valor. Nós temos dispensa para obras e serviços de engenharia ou de serviço de manutenção de veículos automotores, e o valor vai até o valor de até R$ 108.040,82. E para outros serviços e compras, o valor limite é de R$ 54.020,41. Nossa, professor, mas esses números aí estão muito quebrados e tal. Eles estão quebrados porque eles já foram atualizados. A lei, ela é de 2021. E lá, né, no artigo 182, ele diz que esses valores serão revistos, eles serão atualizados para o ano seguinte. Todo ano ele vai ser revisto com base num índice que é o IPCA-E. IPCA-E, tá? Então, quando foi no final de 2021, saiu esse decreto, que é o decreto 10.922, que atualizou os valores. Por isso que eles já estão assim, tudo quebradinho. Eles olharam lá o IPCA e atualizaram os valores, todos que estão lá na lei. Então, agora os limites são esses. Muito possivelmente, no final de dezembro agora, deve sair outro decreto atualizando de novo com base no IPCA-E. Tá? Então, temos que ficar atentos para isso aí. E está aqui a regrinha. O Poder Executivo Federal atualizará a cada dia 1º de janeiro pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e Especial, IPCA-E, ou por índice que venha substituir os valores fixados por esta lei, os quais serão divulgados no PNCP. Então, vamos fazer uma pausa aqui, vamos respirar um pouco, porque eu aqui nos meus vídeos eu procuro explicar bem explicadinho cada coisinha que eu estou pretendendo trazer em termos de assunto, para que vocês tenham uma informação bem completa. Então vamos lá. Primeiro, então vai ser atualizado, né? A lei já definiu que vai ser um índice que ele escolheu, que vai ser o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial. Ainda tem esse detalhe, não é o IPCA normal, é o IPCA-E. Agora, se esse índice amanhã, por algum caso, se tornar obsoleto, ou tiver algum viés, algum problema, e ele for extinto, não for utilizado mais, aí vai ser um índice que venha substituir. Aí tem que avaliar isso aí. E, que mais? Os valores fixados por esta lei, né, que serão atualizados, deverão ser divulgados no PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas. Eu vou falar sobre isso também. Então, são dois aspectos que a gente vai abordar aqui de forma muito rápida e de forma muito objetiva. Se vocês quiserem que eu aprofunde depois em outro vídeo, obviamente, eu estou aqui à disposição. Eu estou aqui para produzir conteúdo para vocês, tá? Mas eu vou trazer aqui só uma informação básica para vocês saberem do que a gente está falando. Então, você sabe o que é um número índice? Porque nós falamos do IPCA. O IPCA é um número índice. Então, está aqui. Números índice, eles são usados para indicar variações relativas em quantidades, preços ou valores de um artigo ou artigos durante certo período de tempo. Eles sintetizam as modificações nas condições econômicas ocorridas em um espaço de tempo, através de uma razão. Razão, né? É uma divisão. Se apenas um item é computado, trata-se de um número índice simples. Se, porém, vários itens, produtos, então tem suas variações computadas, tem-se um número índice composto. Então vamos lá, vamos entender o que foi falado aí. Primeiro, nós estamos falando de variação relativa.
Então, o que que é variação relativa? Olha, relativa é quando a gente trabalha em termos percentuais. Por exemplo, eu ocupei 20% de uma área para produzir café. Bom, eu estou trabalhando com número relativo. É um percentual de uma área, que eu não sei nem qual é o tamanho dela, que eu não falei aqui, né? Agora, o que que é número absoluto? Olha, a população brasileira tem mais de 2 milhões de habitantes. Isso é um número absoluto. 2 milhões e 500 mil, vamos supor aqui, tá? Então, esse é um número absoluto, não é relativo. Porque o relativo é relativo a outra coisa, a outra, a outro item, né? A outro objeto. Então, o que que acontece? Esses números índices, eles trabalham em termos de tempo, tá aqui, ó, durante um certo período de tempo. Então, ou você vai se dedicar a um preço base, digamos, eu vou analisar a variação dos preços com base num preço lá de 2004, vamos supor. Então, aí você vai vendo como é que vai evoluindo o preço. Ou então, com base no preço atual. Aí você tem as metodologias de cálculo. E aí existem tipos de índice. Então, também não vou entrar em detalhe, mas, por exemplo, o primeiro caso que eu falei seria um índice de Las Perez. O outro seria o de Paache. Existe o índice ideal de Fischer, mas isso aí é estatística. Eu não vou entrar nesse detalhe também, não. Porque vocês, obviamente, não querem saber desses pormenores. Bom, mas aí a gente está falando sobre dois casos também. A gente pode tratar de um artigo específico, então eu posso fazer um índice que trata só de alimentação. Eu posso fazer um índice que trata só de vestuário. Agora, eu posso fazer um índice que entra vários tipos de artigo. Transporte, alimentação, vestuário, que é o IPCA, né? E aí é um índice composto, tá bom? E o que é o IPCA? Então, é uma cesta de mercadorias, então é um índice composto. E aí ele tem lá um percentual para cada tipo de item que entra no cômputo para fazer a análise e construir o índice. Então ele leva em conta o consumo das famílias com recebimento mensal de 1 a 40 salários mínimos. E ele é utilizado pelo Banco Central, o IPCA normal, tá? Ele é utilizado pelo Banco Central para questão de meta de inflação. Esse índice ele é calculado, divulgado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quem faz essa análise, esse cálculo aí. Tem uma abrangência geográfica, se você for entrar lá no site do IBGE, você vai ver lá qual que é a abrangência, vai falar lá quais são as regiões que eles fazem a pesquisa, de tempo em tempo. E tem, como eu falei, né, tem uma metodologia de cálculo, tem os pesos lá para cada item que compõe essa cesta de mercadorias que eles analisam, e aí geram um índice. Então, com base nesse índice, é que é atualizado, são atualizados os valores lá da Lei 14.133 de 2021. E o segundo ponto, que é o PNCP, é o Portal Nacional de Contratações Públicas. Ele é o sítio eletrônico oficial destinado aqui é o que está na lei, tá? Destinado a divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos pela Lei número 14.133 de 2021. Então, é lá que vai ser divulgado todos os atos. Realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federativos. Olha, então ela é facultativa, tá? Você pode escolher usar ou não usar. Então você pode usar outro tipo de plataforma. Porém, vai ter um detalhe lá na frente. Quais informações devem estar disponíveis no PNCP? Os planos de contratação anual, que é uma ferramenta de planejamento tático. Quem não sabe o que é isso, a gente pode fazer um vídeo e conversar melhor sobre isso. Catálogos eletrônicos de padronização, os editais de credenciamento e pré-qualificação. Credenciamento e pré-qualificação, eles são instrumentos auxiliares que estão previstos lá na Lei 14.133. Também, se vocês quiserem um vídeo, é só pedir. Aviso de contratação direta e editais de licitação, respectivos anexos. Atas de registro de preço. O registro de preço também é um instrumento auxiliar, de acordo com a nova lei. Contratos e termos aditivos, notas fiscais eletrônicas, quando for o caso. Mas, afinal de contas, quem conduz o processo de dispensa? Essa é a nossa pergunta desde o início.
Já falamos, né, sobre o... desculpa, voltando aqui. O PNCP é condição de eficácia dos contratos, a publicação do PNCP. Então, os entes que não estiverem utilizando a plataforma do governo federal, eles vão ter que fazer uma migração de dados para o PNCP, para os contratos estarem disponíveis lá. Então, quer dizer, ele não é obrigatório, mas no final das contas você tem que jogar alguns dados lá por exigência legal. Então vamos lá. Agora a gente chegou no cerne da questão. Afinal de contas, quem conduz o processo de dispensa? Então, a Lei 14.133 de 2021 ela é silente, ela não fala nada, não fala quem é que vai conduzir esse processo. E aí já começa a ficar complicado. Então a gente precisa de um regulamento. E aí eu fui lá na Instrução Normativa SEGES, Ministério da Economia, número 67 de 2021, que regulamenta a dispensa eletrônica. E lá fala simplesmente em ente ou entidade, sem entrar em pormenores. Ele não fala quem é o fulano de tal que vai conduzir o processo. E vai ficando cada vez mais complicado. Então, mais uma vez, né, gente, eu estou aqui falando de governo federal, eu não tenho as normas de cada estado, de cada município. Mas, prosseguindo aqui, o decreto 11.246 de 2022, que regulamenta a atuação do agente de contratação, norma fresquinha, saiu outro dia aí, também excelente, não fala nada sobre isso. Mas e aí, afinal de contas, e quem que vai conduzir esse processo de dispensa, não é verdade? Bom, aí eu ainda pesquisando, achei lá o Manual de Dispensa Eletrônica, versão 1.0, de janeiro de 2022, que fala fala lá, tem um momento que ele fala no responsável pela aquisição. Mas também não fala se vai ser o João, se vai ser a Maria. Ele só fala que tem um responsável. E quem é esse responsável? Bom, então vamos tentar nos socorrer do TCU. Vamos ver o que o Tribunal de Contas diz. Então, o primeiro acordo que eu trago aqui é o 4227 de 2017, primeira Câmara, relator Walton Alencar Rodrigues, e ele diz assim: solicitação de compra efetuada por comissão de licitação infringe o princípio de segregação de funções, que requer que a pessoa responsável pela solicitação não participe da condução do processo licitatório. Então o que ele está falando? Da segregação de funções, que é uma questão que é muito importante, já era atacada pelo tribunal antes da nova lei, e que agora, sob a égide da nova lei, virou princípio. Não se esqueçam disso, está lá no artigo 5º. Então vamos lá. Segregação de funções. Então, quem faz a solicitação não pode conduzir o processo. Aqui no caso é o processo licitatório, mas vamos botar aqui a dispensa junto, tá? Eu acho que não diferencia, não. Então, é o processo em si da aquisição. Então, quem vai conduzir o processo não pode fazer o pedido. Então, pronto. Então, a unidade solicitante já não é quem vai conduzir o processo. Acordo 1278 de 2020, já mais recente, primeira Câmara. O relator é o mesmo. E aí diz assim: a participação de servidor na fase interna do pregão eletrônico, como integrante da equipe de planejamento, e na condução da licitação, como pregoeiro ou membro da equipe de apoio, viola os princípios da moralidade e da segregação de funções. Então vamos lá. Mais uma vez, o princípio da segregação de funções, aquele juntou da moralidade também, né? E aí entra um comportamento ético. E ele fala, então, quem está trabalhando na fase interna do pregão não pode participar como pregoeiro ou membro da equipe de apoio já no certame. Então, vamos continuar a nossa investigação. Agora vem o acordo 2829 de 2015, plenário, Bruno Dantas. A segregação de funções, princípio básico de controle interno que consiste na separação de atribuições ou responsabilidades entre diferentes pessoas, deve possibilitar o controle das etapas do processo de pregão por setores distintos e impedir que a mesma pessoa seja responsável por mais de uma atividade sensível ao mesmo tempo. Então, aqui é basicamente uma definição do que seria a segregação de funções para a gente entender melhor esse princípio aqui. Então, quem executa não controla e vice-versa. É basicamente isso que ele está falando. E a gente tem que tomar cuidado com trabalhar setores distintos para fazer atividades de cada etapa do processo, de forma a não comprometer a credibilidade
e a integridade do processo. Então, é basicamente isso. Acórdão 686 de 2011, plenário. André de Carvalho. Na realização de processos licitatórios, deve ser observada a segregação de funções, não se admitindo o acúmulo de atribuições em desconformidade com tal princípio. A exemplo de um mesmo servidor ser integrante da comissão de licitação e responsável pelo setor de compras. Então, é mais ou menos o que a gente está vendo até aqui. Acórdão 3381 de 2013, plenário, relator, ministro Valmir Campeiro. A atribuição ao pregoeiro da responsabilidade pela elaboração do edital cumulativamente às atribuições de sua estrita competência afronta o princípio da segregação de funções adequada à condução do pregão, inclusive o eletrônico, e não encontra respaldo nos normativos legais que regem o procedimento. Então, aqui é um assunto que eu já abordei em vídeo passado, mostrando que o pregoeiro não pode fazer o edital, ele não pode elaborar o edital. Por quê? Porque a elaboração do edital está dentro da fase interna, na etapa do planejamento. Então, de acordo com o Tribunal de Contas, isso viola o princípio da segregação de funções. Então, o pregoeiro conduz o certame e outra pessoa vai elaborar o edital. Então, vamos continuar. Bom, aí no glossário de controle externo do TCU de 2019, né, ele diz aqui o que é a segregação de funções. Consiste na separação de atribuições ou responsabilidades entre diferentes pessoas, especialmente as funções ou atividades-chave de autorização, execução, atesto, aprovação, registro e revisão ou auditoria. Então, é mais ou menos o que a gente falou até aqui. E isso aqui é um verdadeiro esforço normativo, em que veio com a Lei 14.133, houve um verdadeiro esforço normativo para que fraudes sejam impedidas, evitando que servidores controlem o próprio trabalho. Aqui já são palavras minhas, tá? É a forma como eu enxergo esse aspecto dentro da nova lei. Então, eu trabalho para que se evitem as fraudes e estaria dentro de um modelo, que é o modelo do triângulo da fraude. Ele entraria num ponto lá um dos vértices do triângulo. Vértice é a ponta de cada figura geométrica. Então, no caso do triângulo, nós temos 3 vértices. E desculpa, porque eu fui professor de matemática, então eu acabo me apegando a isso. Mas, assim, existe o vértice lá do triângulo da fraude, e essa parte aí de segregação de funções é uma parte que contribui para você evitar a parte da oportunidade do agente, né? O agente percebe que não há controle e aí ele se aproveita daquela situação para poder fraudar, para poder entrar em casos de corrupção. Se quiser, eu também posso entrar nesses detalhes aí, em outro vídeo, tá? Mas é basicamente isso, é um esforço para que se evitem fraudes e corrupção. Continuando, né? Existe a portaria SES-ME, número 8.678 de 2021, que trata também da segregação de funções. Para quem não conhece essa portaria lá do Ministério da Economia, ela abrange o Executivo Federal, obviamente, né, suas autarquias e fundações, e trata especificamente de governança nas contratações. No âmbito do Judiciário, nós temos a Resolução 347 de 2020, que é do Conselho Nacional de Justiça, que também trabalha de governança, com governança nas contratações, esse é o objeto dessa resolução, e também fala de segregação de funções, apesar dela ter ter chegado ao mundo jurídico como norma infralegal, antes até da nova lei, né? A nova lei de 2021. Então, ela chegou antes, mas mesmo assim ela traz muitos aspectos interessantes e que estão bem casados com o que se propõe a nova lei. Bom, aí a minha pergunta é, cadê? A conclusão agora, né? E aí, afinal de contas, quem que vai conduzir o certame? O pregoeiro pode conduzir o certame? Então, voltando àquele problema da elaboração do edital, o pregoeiro, ou o agente de contratação, ele não pode elaborar o edital, porque ele está lá na fase de planejamento. Vai ter um corpo de servidores que vai trabalhar no planejamento da contratação, mesmo nesses casos de dispensa, que são em razão do valor. Então,
analisando tudo que a gente viu lá de recomendação do TCU e tudo, então, pela lógica, não se recomenda que aqueles servidores que trabalharam na fase de planejamento, até a elaboração do termo de referência, que eles sejam responsáveis pela condução do processo de dispensa eletrônica. A conclusão que nós chegamos. Então, é, não existe uma indicação de responsável na legislação. Então, pela falta de indicação, ou você trabalha com base em regimento interno de cada órgão, ou então você pode usar sim um agente de contratação, que ele não vai participar da fase interna, né, da parte de planejamento da contratação. Então, eu acho que é bem cabível realmente, eu acho até adequado que um agente de contratação, o pregoeiro, se incumba dessa função. Mas, se por um acaso, dependendo do órgão, está tendo muita licitação, e esse pregoeiro, ou se o órgão, por um acaso, tenha mais de um pregoeiro, já estejam bem assoberbados, às vezes vocês sabem que tem muito problema de fazer licitação no final do ano, né? Tem um acúmulo aí. Eu também não vou entrar nesse detalhe, não vou criticar, mas, enfim, é perfeitamente factível que você tenha um outro servidor designado especificamente para trabalhar nos casos de dispensa eletrônica em razão do valor. E aí tem que se tomar cuidado com a questão da segregação de funções, obviamente. Ele não pode ser o cara que participou da parte de planejamento. Esse é o único cuidado que tem que haver dentro do órgão. Designar um servidor que, embora ele não seja pregoeiro e nem agente de contratação, ele tendo a senha do acesso ao sistema e tendo condições de fazer o trabalho, ele não pode ter participado do processo de planejamento daquela contratação direta. Então, por causa da segregação de funções. Então, é isso que a gente entende com base na legislação e com base no que o TCU tem expedido em termos de acordo. Tá bom, gente? Bom, é isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem algum comentário, por favor, coloque aí, vamos conversar. Eu estou aqui para a gente trocar figurinha mesmo. E, mais uma vez, não esqueça de dar o seu like aí, se inscrever no canal, para receber as notificações, ativar o sininho também. E é isso, tá bom? Mostra para mim aí se você gostou, se você não gostou, faça alguma observação, coloque aí a norma do seu estado, do seu município, para a gente enriquecer a nossa conversa. Eu estou aqui para isso, para a gente conversar e tentar ajudar, tá bom? Gente, forte abraço, fique com Deus e vamos em frente.